Monte Moriá, localizado a leste de Sião, separado pelo vale de Jeropeon, sua altura é de pouco menos de um terço do Monte de Sião. Foi nesse monte que Abraão levantou o altar onde sacrificava seu filho Isaque. Gênesis capítulo 9 ao 13. O templo de Salomão foi construído nele. Atualmente, este monte é chamado de Montanha das Lágrimas. Ali está o único pedaço do templo. O Muro das Lamentações é ali também. Amém? Nesse monte Moriá. Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras situa-se no setor oriental de Jerusalém. O Vale de Sidrom separa do Monte Moriá. Esse monte, denominado Vírio Galileio, compõe cordilheiras sem muita expressão, com aproximadamente 3 quilômetros de comprimento. Este monte tem um grande destaque na Bíblia, nos dias do Novo Testamento. Na parte ocidental do Monte das Oliveiras fica o jardim do Getsêmani, lugar onde Jesus enfrentou os mais dolorosos momentos do seu ministério. No Antigo Testamento, o Monte das Oliveiras era coberto de oliveira, vinhedo, figueiras e uma série de outras árvores, frutíferas e ornamentais. A fertilidade dessa região é proverbial e secular. Haja vista que, depois do exílio babilônico, a festa dos tabernáculos foi realizada com os ramos da árvore da olivete. Glória ao Senhor. Monte da Tentação. Situado a 20 km ao sudeste de Jerusalém, seu pico está a cerca de 100 metros acima do nível do Mediterrâneo, porém sua altura total é de cerca de 300 metros quadrados. Isso se dará por estar ele situado na depressão do Vale do Jordão. É árido e possui muita caverna, onde os monges refugiavam-se para meditar. Seu nome advém da tradição de que nele Jesus foi tentado. Andrade, em 1987, faz o seguinte comentário: em relação a esse monte, na realidade, as Sagradas Escrituras não declinam o nome do monte onde, entretanto, o Monte da Tentação é o único que corresponde ao cenário onde Cristo travou uma de suas mais decisivas batalhas. Monte de Efraim. Os montes de Efraim são também chamados de Monte Israel e Monte de Samaria. É a região montanhosa ocupada pelos eframitas, metade dos manassistas e parte de benjamitas. Geograficamente, o Planalto Central e seus principais montes são Monte Ebal, Monte Gerazi e Monte Naftali, Monte Carmelo. Situado no norte de Siquém, o Monte Ebal, atual Nablus, tem 300 metros de altitude, é árido e escarpado, daí o seu nome Ebal, que em hebraico significa pedra. Nele foram pronunciadas as maldições. Monte Gerizi é coberto por visosas vegetações, está situado a 940 metros acima do nível do mar, o Mediterrâneo, tem 230 metros de altura. Nele, os samaritanos construíram um templo para rivalizar com o de Jerusalém, que estava sendo construído por Esdras e Neemias. Você lembra do Monte de Gerazi, onde lá em Deuteronômio capítulo 28, onde fala que tem as bênçãos de Gerazi, né? As beatitudes dos montes. Glória ao Senhor. Em 129 a.C., esse templo foi destruído por João e Hircano. Escavações recentes descobriram ruínas desse templo espúrio. Segundo Andrade, em 87, o Monte Gerizim, atualmente é conhecido como Jebel Etor, continua sendo o lugar de adoração dos samaritanos. Segundo dizem, foi nesse monte que Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque. E eles acreditam que também que foi nesse lugar que Isaac seria sacrificado pelos piedosos pais dos hebreus. Monte de Naftali. Os montes de Naftali se encontram localizados ao norte da Terra Santa, abrange a região da Galileia,
Compreende os territórios de Azer, compreende o território de Azer, Zebulon, Isaac, Naftali, e seus montes mais importantes são o Monte Carmelo, que o Monte Carmelo é na realidade uma cordilheira de 30 quilômetros de comprimento, largura oscilando entre 5 a 13 quilômetros. O ponto mais elevado é de 600 metros quadrados. Este monte se destaca na Bíblia, pois nele Elias enfrentou os profetas de Baal e os derrotou. Monte Tabor. Monte Tabor. Este monte está localizado na Galileia. Tem 320 metros de altura. É um monte solitário na planície de Estrelon. Está a 10 km de Nazaré e 116 km do mar da Galileia e a 615 acima do nível do Mediterrâneo. Seu destaque na planície se dá, pois nele acontecem as batalhas de Débora e Baraque e de Gideão. Também ali foi edificado um templo pagão nos dias de Oséias. Andrade 87 faz a seguinte alusão a este monte. A partir do século III de nossa era, renomados teólogos começaram a ventilar essa hipótese. A transfiguração do Cristo deu-se no Monte Tabor. Monte Giboá. O Monte Giboá está localizado no sudeste da planície de Jezreel. Tem 13 km de comprimento e a largura variada entre 5 a 8 km. Situa a 553 metros quadrados de altitude. O termo Giboá significa em hebraico fonte borbulante. Foi nesse monte que morreram Saul e Jonatas em batalha contra os filisteus. Daí o canto de Davi em 2 Samuel 121, 21, hoje é chamado de Jebel Hatim. Montes transjordâneos. Por que montes transjordâneos? Porque são montes que veio ali da Filícia, da Palestina, né? Então, por que dá o nome de montes transjordâneos? Os montes transjordâneos também são chamados de Monte do Planalto. Os principais são Gileade, Bazã, Pisgá e Peor. Monte Gileade. O Monte Gileade é, na realidade, um conjunto montanhoso que vai do sul ao rio Yarmuk, ao norte do Mar Morto. Gileade é dividido pelo ribeiro de Jaboque. Na parte sul está a montanha mais elevada, denominada pelos árabes de Jebel Gileade. Talvez esse monte tenha dado nome à região, porém não há certeza. Foi nesse monte onde Jacó lutou com o anjo do Senhor. Esta foi a primeira região conquistada pelos israelitas e coube à tribo de Gat. O profeta Elias era originalmente dessa terra. No tempo de Jesus, esse território era conhecido como Pereia. Glória ao Senhor. Hoje pertence à Jordânia, porém judeus ortodoxos considerando eterna possessão dos filhos de Israel. Monte de Bazã. O Monte Bazã é um largar fértil conjunto de montanhas. Seus limites são ao norte de Hermon, ao leste do deserto da Síria, Arábia. Davi se refere a ele no Salmo 68:15. Nessa região é considerado como ao sul e o vale de Yarmuk, e ao oeste do Jordão e ao mar da Galileia, celeiro de Israel, devido à fertilidade e produtividade dessa terra. Nos elevada estatura, cujo último rei foi Og, morto pelos judeus, sob os tempos de Abraão, esta região era habitada pelos refaíns, povo de comando de Moisés. Salmo 89:12 contrasta Bazã com a habitação de Deus em Sião. Monte Pisgá. Monte Pisgá, também conhecido como Monte Nebo, está localizado na planície do Monte de Moabe. Tem 800 metros de altitude e está situado a 25 quilômetros e da foz do Jordão. Foi deste monte que Moisés contemplou a terra prometida e morreu. Há autores que distinguem entre Pisgá e Nebo. Monte Peor. O Monte Peor está situado próximo ao Monte Nebo, ao nordeste. O termo Peor
em hebraico, significa abertura. Neste monte havia adoração a Baal, Peor. Foi desse monte que Balaão abençoou Israel, ao invés de amaldiçoá-lo. Monte Sinai. O Monte Sinai, ou o Sinai, constituiu-se de uma península montanhosa, localizada entre os golfos de Suez e Acaba. Este monte também é conhecido na Bíblia como Horebe. Seu nome é formato triangular. Seus requintes superiores repousam nos territórios asiáticos e africanos. Ao leste, que é banhada pelo Golfo de Acaba, ao ocidente pelo Golfo de Suez. A área península de Sinai mede 35 km nessa região, encontram-se 3 zonas geológicas: cretáceas, arenísticas e graníticas. Este monte foi palco de vários acontecimentos. Nessa região, Deus apareceu a Moisés e comissionou a libertar Israel do jugo faraônico. Da sarça ardente clamou o grande Jeová: eu sou o que sou. Em frente a esse monte ficaram os israelitas acampados por quase um ano nesse santo lugar. O Senhor entregou a lei aos filhos de Israel, conhecido também como Horebe. O monte Sinai serviu de refúgio a Elias, e nele o profeta ardeu. E nele o ardente profeta de Jeová pode esconder-se da perseverança de Isabel. Sinai, segundo exagetas, significa sarça ardente, fendido ou rachado. Diz algum ser, esse nome, uma evocação é sim, deusa da lua. O significado dos montes para os israelitas. Para o povo de Israel, os montes têm um grande significado. É aplicado à vida espiritual. Alguns desses símbolos são símbolos da continuação eterna, símbolos da estabilidade, exibe o poder de Deus, exibe a majestade de Deus, estremecem perante o juízo de Deus, são conclamados em cobrirem os culpados. Alegram-se com a redenção de Israel, saltam para o louvor ao Senhor, são símbolos de caminhos difíceis da vida, são símbolos de obstáculos e dificuldades, cuja remoção somente pela fé. O significado dos montes para israelitas, né? Deserto da Palestina. A Palestina possui algumas regiões desérticas, lugares desabitados e vazios. Regiões áridas e desprovadas, como vegetação pobre, adaptada e escassez de chuva. Lugar solitário, os desertos citados na Bíblia, nem sempre se refere a lugar estéril, de dunas e areias de rocha. Na Sagrada Escritura, de acordo com o Novo Dicionário da Bíblia, o vocábulo traduzido como deserto inclui não somente os desertos estéreis de dunas, de areia ou de rocha, que surgem e dão a imaginação à população. Mas, igualmente, designam terras planas, de estepes e terras de pastagem, apropriada à criação de gado. O vocábulo deserto pode ser encontrado 36 vezes com adjetivo e 284 como substantivo do Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, a mesma palavra aparece 12 vezes como adjetivo e 36 como substantivo. A palavra hebraica, mais traduzida como deserto, é midbar. Ela tem vários significados: região plana, apropriada à criação de gado, areia meio fértil e meio arido, e deserto propriamente dito. Eis mais alguns termos hebraicos traduzidos como deserto: reismon, urbano, aridez, desolação, ruína, castigo divino, torrio, vazio, cigar, terra arida e território desértico. Principais desertos da Palestina, estamos entrando no final da aula. Então, os principais desertos bíblicos situam-se ao sul e ao oriente da Palestina. Divide-se em 2 grupos: deserto do Sinai e deserto de Judá. Amém? Deserto do Sinai. O deserto de Sinai é um conjunto de deserto, formando uma área grande de dimensões.
subdivide em Sul, Sinai, Sim, Berseba, Pará, Cádiz e Zim. Vai do noroeste da península, do mesmo nome do Golfo de Suez. Para frente aqui. Essa região constitui-se de uma maciça montanhosa. Nesse lugar, o povo de Israel recebeu a lei de Moisés. Deserto de Judá. Deserto de Judá. O deserto de Judá, ou deserto da Judéia, situado ao norte e ao oeste do Mar Morto, subdivide-se em Mon, Zivé, em Gedi, Tecoá e Jeruel, e Jericó, Beté, Aven e Gabon. Mon Zif, em Gé, situado ao sul de Hebron, é o Mar Morto, lugar onde Davi fugiu de Saul. Tecoá e Jeruel fica situado mais para o norte. Em Tecoá, Josafá venceu Amon, e Moabe e Edom, e João Batista cresceu ali. Jericó, Bet-Avé, Gabon. Os desertos de Jericó, Bet-Avé e Gabon está situado bem ao norte dos termos de Benjamim. Jericó está situado em desfiladeiros rochosos que desce de Jerusalém, 700 metros acima do Mediterrâneo, e Jericó 300 abaixo. Era propício à ação de salteadores. Bet-Avé, situada sendo próximo a Betel, significa casa da vaidade. Gabon, ou Gibeon, é outro importante deserto de Jericó. Foi ali onde José venceu os 5 reis. Deserto de Judá, e aqui encerra nossa aula, a nossa atividade aí, né, da lição 2. Copiem, estudem, em nome de Jesus. A terceira aula será Hidrografia da Palestina, Geografia, História, o Mundo Bíblico e o Novo Testamento. Será uma aula bem extensa também, glória ao Senhor. Mas o Senhor é conosco, o Senhor está com nossas vidas, que o Senhor Jesus possa nos abençoar poderosamente, derramando da sua graça, do seu poder. E estamos aí, né? A aula será publicada daqui a pouco e o nome de Jesus será glorificado. Deus abençoe a todos a que assistam essas aulas. Não deixe de assistir. Dá um like na nossa aula aí, viu, pessoal, para subir nosso canal, e Deus abençoe a todos. Não deixe de deixar um like em cada aula que você assistir, deixa ali um like para nós, amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Bendito Deus, Pai, Senhor amado, nesse momento, Senhor, eu sou grato a Ti por esta aula, por esse momento. Deus abençoe poderosamente os alunos que vão estar assistindo essas aulas. Meu Deus, em nome de Jesus, para que eles tenham compreensão, que eles aprendam, meu Deus amado, e que sejam grandes teólogos, Senhor, para a glória e para o louvor do Teu nome. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.